Como personal trainer, o que Lee Xiu precisa fazer é tirar os seus membros da imperfeição. Para o nosso querido protagonista, não existem mulheres imperfeitas nesse mundo. Se existe, é porque não conheciam a ele e suas técnicas fortes. Pegou mal isso daí, hein? E o nosso protagonista também achava sua chefe muito linda, mas nunca teve coragem de chegar até ela. Até que esse sistema ajudou ele a ganhar uma aposta onde ela aceitaria sair com ele caso ele vencesse. E é óbvio que o bichão vai ganhar, né? Com um sistema perfeito desse e muito roubado. É claro que se vocês gostarem dessa história um tanto quanto diferente, comentem aí. E se quiserem uma continuação, deixem aí nos comentários. Se inscrevam para batermos a nossa meta de 100 mil inscritos. Cara, eu nunca imaginei chegar até onde a gente chegou. E é claro, rapaziada, me ajudem a realizar esse grande sonho e mete aquela balinha no like. Agora, bora pro vídeo. Certa vez, um pequeno garoto chamado Lee Xiu, que, ao iniciar essa história, corria tentando alcançar alguém que se destacava na multidão devido às suas tranças loiras e roupa chamativa. Ele parecia acelerar ainda mais quando um grande número de pessoas começou a bloquear o seu caminho. O prota estava exausto de ter o mesmo sonho repetidas vezes sem saber o nome da garota, mas algo parecia diferente dessa vez. Ele agora via uma pequena tela azul ao lado das pessoas mostrando o nome, peso, gordura corporal e métodos de exercício recomendados. Lee Xiu estava um tanto quanto assustado, porém então começou a acordar, já que seu chefe estava preocupado com ele. A mulher disse que ele parecia estar tendo um pesadelo e estava suando muito, ao que o protagonista responde que era porque o ar-condicionado estava desligado e sem conseguir esconder a baba que escorria de seus lábios, Lian apenas comentou que ele deveria tirar férias, o que o protagonista não queria, pois se sentia entediado e improdutivo, além de não querer perder a oportunidade de conseguir clientes ou de deixar o seu chefe sozinho em um lugar tão desolado. Su Lian reclamou, explicando que isso não importava, pois na academia não havia ninguém que expressasse arrependimento por não ter encontrado um jovem para casar e levar uma vida tranquila. E o protagonista tentou motivá-la, mas Lian apenas jogou uma toalha em seu rosto, indicando que ele deveria ir descansar caso algum cliente chegasse. O protagonista era um recém-formado que trabalhava como personal trainer na academia, onde Li Yang, além de chefe, era um exemplo de beleza para muitos. No entanto, muitos que foram para lá para tentar ter alguma coisa com ela enfrentaram a rejeição e abandonaram o emprego sem se importar com mais nada. Não apenas isso, muitos roubaram os equipamentos de treino em menos de meio mês. Opa, peraí. Você já pensou em utilizar o seu celular como sua ferramenta de trabalho e ainda ganhar de 200 a 600 reais por dia, pô? Pois é, isso é possível e para isso você precisa ter pelo menos 2 horas do seu dia disponível. E o que você leva um mês para fazer em um trabalho de carteira assinada, cara, a famosinha CLT, você pode fazer em uma semana, meu querido, na frente do PC. Olha só, dá uma olhada nesses resultados de pessoas que decidiram dedicar só 2 horinhas do dia para faturar com o celular, utilizando as estratégias corretas. E você quer aprender também a monetizar o seu tempo livre? Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que tem uma explicação para você entender como funciona. Corre lá para assistir, pois as vagas são limitadas. Não perde tempo não, hein, pô. Ainda dá pra lançar o PCzinho gamer esse mês, pô. E o projetinho também. Ela ficou apenas com um personal trainer dos poucos membros que a academia tinha. Não demorou muito para que os ex-membros recrutassem outros, e Lee Xiu não queria que a Mi falisse e estava determinado a ajudar o clube. Subitamente uma voz desconhecida ressoou em sua mente e o ambiente ao seu redor brilhou de uma forma intensa. Quando recuperou sua visão, ele sentiu que havia se teletransportado para um outro lugar antes que pudesse pensar em qualquer coisa. Alguém falou atrás dele e o acolheu no sistema perfeito. Lee Xiu se virou de repente, reconhecendo imediatamente a jovem de seus sonhos que sempre o atormentava. A loira curiosa reverenciou o garoto, nomeando como o anfitrião que ela agora serviria como administradora do sistema perfeito. Ele finalmente soube que o seu nome era Lulu, que então se aproximou segurando gentilmente as suas bochechas enquanto sussurrava para o protagonista iniciar o sistema. Lee Xiu claramente não entendia o que ela dizia e quando várias luzes começaram a cercá-lo como antes, ele agarrou o pulso de Lulu tentando pedir mais tempo para que ela explicasse melhor o que estava rolando, mas então a mão que ele segurava desaparecera por completo. E o protagonista se viu novamente onde estava, no ginásio, mas ainda estava muito confuso, sem conseguir distinguir a realidade do imaginário. Nesse momento, uma jovem apareceu na sala chamando pelo técnico Lee, se perguntando e preocupada com seu estado. Quando o protagonista se virou para ela, viu a tela de status de Wang Mei Mei e foi aí que as coisas começaram a se esclarecer para o prota. E apenas 10 minutos antes daquele momento, mal havia chegado à academia quando outra garota ligou para ele, perguntando sobre a academia que ele frequentava e querendo saber quão bom ele era. Mei Mei ficou contente ao pensar que poderia ajudar a academia e conquistar novos clientes. Então, foi abordado por um outro rapaz que começou a desacreditar o local, alegando já ter até mesmo trabalhado lá e afirmando que o treinador atual tinha uma péssima reputação. Ele sugeriu à garota que frequentasse a sua academia, localizada apenas um andar acima de onde estava o protagonista. Este ficou irritado com o rapaz por espalhar tantas mentiras e por usá-lo como exemplo de alguém que não havia perdido peso, apesar de treinar há 2 anos. Pela expressão de Mei Mei, ficou claro que aquilo machucou ela profundamente, mas não disse nada ao outro jovem. Ela se
sentiu desapontado e concordou em seguir o rapaz. Enquanto subiam a escada rolante, ele agradeceu à mulher por permanecer na entrada como a imagem da academia. Entre a tristeza pelas palavras duras e o desamparo de não ter se defendido, Mei Mei se sentiu culpada por ter piorado a situação e, ao olhar o seu reflexo nas janelas, admitiu para si mesma que não havia perdido peso e decidiu que aquele seria o seu último dia na academia. Bom, eu não posso mais ir pra academia porque quebrei minha mãozinha e tenho que ficar pelo menos 2 meses sem treinar, o que é muito triste. Então um manhwa sobre academia vai me ajudar bastante. No vestiário, a garota quis explicar ao protagonista que não continuaria mais treinando, contudo foi surpreendida por Liang, que agarrou pelos ombros e perguntou se aceitaria uma aula particular totalmente gratuita e personalizada. Mei Mei ficou honrada ao ver o melhor perfil da chefe, o que a deixou completamente atônita e com dificuldade de formular palavras. Por outro lado, o rosto do protagonista nem parecia mais feliz, então ela apenas o seguiu sem dizer uma única palavra. O prota arrastou Mei Mei, encorajando ela a aceitar o seu acordo, já que seria uma oportunidade única e gratuita. Depois ele a instruiu a se trocar de imediato. Enquanto Mei Mei se vestia, Liang perguntou ao protagonista se ele poderia flertar com as garotas para fazê-las se apaixonarem e posteriormente pagarem por mais aulas. Cara, isso é uma representação da realidade ou é um manhwa, mano? Li Jiu respondeu com confiança que havia pensado num conjunto perfeito de exercícios para fazer a garota perder gordura de uma forma mais eficaz. Então ele cruzou seus braços e lembrou que Mei Mei vinha pagando por seus serviços há muito tempo sem sequer ter algum resultado, questionando se poderia ao menos confiar nele. O prota ficou um tanto quanto nervoso, mas insistiu que lhe desse um pouco de confiança, pois nunca havia falado tão seriamente. Mei Mei perdeu 2 quilos de gordura naquele dia, algo que deixou ela boquiaberta até suspirar e se virar, dizendo para ele continuar sonhando. Li Xiu foi mais longe e se ofereceu para ajudá-la caso ousasse olhar novamente firmemente. Intrigado, começou a sonhar acordado até perguntar ao seu chefe se caso ganhasse, os dois iriam sair juntos tomar algum drink. A aposta era simples, mas Liang aceitou com humor. O protagonista não acreditava que a sua chefe concordaria, então ela saiu do vestiário zombando da roupa boba do prota. Mas enquanto Li Xiu via a tabela de status de sua chefe, sorriu para si próprio, certo de que desta vez estava muito acordada, pois havia entendido que agora, com um sistema perfeito, a palavra impossível não mais existia em seu vocabulário, após descobrir as suas novas habilidades. O protagonista leva a Mei consigo para testar os seus conhecimentos sobre exercícios, proporcionando-lhe um regime de treinamento especial. Este regime é projetado especificamente para que ela possa perder gordura facilmente em 1 hora. Inicialmente, Mei acha a ideia insana, pois os exercícios são muito intensos e diferentes de tudo que já havia feito até então. Ela fica observando o protagonista, que fica imaginando que se o plano dele desse certo, finalmente poderia sair com sua chefe. De qualquer forma, o protagonista não desiste e continua se esforçando. Voltando para Mei, ela se sente cansada, mas não exausta, pois o novo regime de treinamento se ajusta perfeitamente ao seu corpo, parecendo o método ideal. No entanto, isso não torna os exercícios menos desafiadores para ela. Após dar um descanso a Mei, o protagonista se encontra com a sua chefe, que percebe o seu nervosismo, pois não conseguir atingir o seu objetivo ainda era preocupante, afinal, não foi tão rápido quanto prometido. Para ele, perder 2 libras de gorduras não é impossível, especialmente com suas novas habilidades. Enquanto conversavam, Mei sai do chuveiro, parecendo muito diferente de quando chegou ao ginásio. O método havia funcionado perfeitamente, permitindo que ela ficasse muito mais magra e perdesse ainda mais gorduras do que o esperado, sem correr o risco de se machucar, o que surpreende Liang. Por outro lado, a amiga de Mei chega do andar superior, acompanhada pelo treinador de uma outra academia que ela já frequentou, que continua a se promover incessantemente. Neste momento, ele vê a sua amiga na porta da academia, sem acreditar que ela perdeu tanto peso em tão pouco tempo, cara. É então que Li e Liang começam a exibir os seus negócios, prometendo à amiga de Mei que ela receberá os mesmos benefícios se ingressasse na academia. Sem pensar 2 vezes, ela aceita e deixa o outro treinador esperando. E isso deixa Mei muito feliz, pois finalmente conseguiu ajudar a sua academia favorita, além de agradecer ao seu treinador por ajudá-la a avançar em seu objetivo de perder o peso. É então que conhecemos uma atriz famosa chamada Lu, que recentemente aceitou um papel para um novo filme no qual ela se parece muito com a protagonista, pois ambos buscavam perfeição incansavelmente. Além disso, Lu tem muitas cenas de dança que pessoas comuns não conseguem realizar, ao contrário dela, que pratica dança desde criança. Agora ela estava praticando sua flexibilidade para poder dançar, mas uma forte dor nas costas começa a incomodá-la. Infelizmente, isso não é novidade, pois ela sofre desse problema desde criança, mas agora parecia estar piorando. Se não resolvesse isso logo, poderia encerrar a sua carreira como atriz de uma vez por todas. Logo vemos o protagonista conversando com sua chefe, que estava pensando em dar-lhe cotas da academia como presente pelo sucesso da última rotina de exercícios com Mei. Vendo o quão talentoso ele é, ela não queria deixá-lo escapar, mas o protagonista pensa em trabalhar com uma chefe tão atraente quanto ela. Nesse momento, Lu chega junto com seu agente, pronta para assinar um contrato de confidencialidade, permitindo-lhe usar a academia, e o protagonista fica maravilhado com a presença de uma celebridade em sua academia, e a mulher também.
também, né? Lulu, a responsável pelo sistema, aparece para contar mais sobre o assunto. Ele foi escolhido para ser o usuário do sistema perfeito após um longo processo de seleção, mas felizmente não custaria nada para o Prota. Na verdade, quanto mais pessoas ele ajudar a alcançar os seus sonhos de perfeição, mais coisas ele poderá comprar na loja do sistema, como joias bonitas ou armas para soldados. O bagulho vai de A a Z. Ter essas coisas em sua academia atrairia ainda mais celebridades. No entanto, Lulu não se impressiona com essas aspirações, pois acredita que o protagonista, usando bem esse poder, poderia se tornar o treinador de muitas pessoas famosas, e assim se tornar um dos homens mais reconhecidos de todo o mundo. Até a própria Lu só poderia admirá-lo por sua habilidade. Pouco depois, o protagonista volta ao mundo real, onde Lu estava esperando junto com seus agentes. Para sua surpresa e horror, ela não parece nem um pouco impressionada, mesmo sendo uma celebridade muito conhecida. Normalmente, quando sai, ela se protege para evitar dar autógrafos e apertar as mãos, mas o protagonista parecia afetado pela beleza dela. Para piorar a situação, ele a humilha ainda mais, mostrando que está em uma condição física muito melhor. Enfim, quando um não percebe, o outro despreza. Lee tenta dar boas-vindas à sua cliente, oferecendo-lhe um copo d'água, mas o personal trainer de Lu intervém, jogando um copo no lixo com uma clara tentativa de chamar a atenção e parecer ser o melhor. Lee usa os seus poderes para descobrir detalhes sobre o corpo do treinador, percebendo que ele realmente tem uma condição física muito ruim e que grande parte de sua aparência se deve apenas a cirurgias plásticas. Devido a essa descoberta desagradável, o treinador acusa de instalar câmeras para obter votos indevidos de Liu. No entanto, Liang chega para defender o seu amigo, pois este homem não apenas o insultou e desprezou, mas também ridicularizou a sua academia. Após essa discussão entre os treinadores, Liu decide que deveria treinar em um outro canto, mas ela se sente desconfortável com isso, pois quer encontrar um ambiente tranquilo para treinar antes de partir. Ela comenta sobre isso, o que a surpreende, pois se essa informação vazasse ao público, poderia prejudicar seriamente a sua carreira. O treinador, então, não havia percebido isso até agora, enquanto o protagonista continua a se vangloriar de ser o melhor no que faz, e ele começa a ficar irritado. Nesse momento, Liang intervém, dizendo que alguém com problemas renais como aquele mero treinador ali não poderia ser um bom treinador, ainda mais se ele dependesse de cirurgias plásticas para melhorar a sua aparência. O treinadorzinho fica completamente irritado com o protagonista por espalhar mentiras, mas a professora o contradiz habilmente, confirmando que ele tem um problema renal pela cor do seu rosto, que revela que ele esteve em companhia de muitas garotas aproveitando de seu trabalho como treinador de uma celebridade. Apesar disso, o cara insiste que é um bom treinador, cometendo um erro ao aceitar a sugestão do protagonista de fazer uma competição de exercícios. Se ele tivesse realmente em boa forma, isso não deveria ser um problema. Vendo o cara hesitar, o protagonista começa a perceber que nos últimos meses nunca viu o cara se exercitar com ela, então ele poderia facilmente ter enganado sem dizer nada, e o cara sai aceitando que perdeu a batalha por enquanto e promete que voltará para se vingar do Prota. O protagonista promete à celebridade que a ajudará a curar a sua doença através de exercícios, dando-lhe uma certa esperança. Contudo, a sua agente, Kate, desconfia do protagonista, pois embora ele possa ter sido um golpista, isso não confirma que ele também seja um charlatão. Ao contrário de Kate, Liu não desconfia do protagonista, pois ele reconheceu o seu problema só de olhar para ela, além de tentar fingir que não achava atraente. Enquanto isso, Lee se prepara para entrar na sala e começar o treinamento. No entanto, Liang o interrompe para avisá-lo de que se desperdiçar essa oportunidade com uma celebridade, ela o fará pagar, colocando Kate para cuidar de algo que ele mesmo não gostava. Finalmente, era hora de treinar, e embora o protagonista achasse que as roupas delas eram muito apertadas, ela fica desapontada quando o protagonista não liga muito pra isso. O cara é o típico macho alfa. Eles iniciam o primeiro exercício da rotina, onde Liu começa com um exercício de elevação de quadril, embora parecesse desconfortável para ela. É difícil manter aquela posição por 10 minutos. Naturalmente, por ser a sua primeira vez nesse tipo de exercício, Liu não aguenta por muito tempo, descobrindo que o cara que faz isso literalmente conseguia muita coisa. Embora ficasse apenas 2 minutos naquela posição, ela sente que passou muito mais tempo suportando uma dor quase tão intensa quanto a das costas, pensando que iria desistir logo. Contudo, o protagonista chega para ajudá-la a manter os quadris levantados, motivando ela e lembrando de que se continuasse, finalmente conseguiria eliminar a dor nas costas que a incomodava por tantos anos. Por algum motivo, as palavras de Xiu são muito encorajadas para ela, então decide continuar. Ela acredita que não conseguirá suportar totalmente o exercício, mas o protagonista motiva ela a continuar. Vendo que ela iria persistir, o protagonista decide terminar o exercício mais cedo, deixando ela aliviada e completamente cansada. Incapaz de aguentar mais, ela se levanta para pegar água, mas fazer isso se revela perigoso. Como seus músculos ainda estavam muito tensos, ao dar mais um passo ela tropeça, pois os seus pés estavam dormentes, fazendo com que ela caísse estrategicamente sobre os ombros do protagonista, o que a faz corar muito devido a esse acidente fortuito. Ele se mostra um verdadeiro profissional, ignorando o ocorrido e dizendo-lhe para notar como as suas costas estavam mais relaxadas do que nunca, o que deixa ela grata por ter conhecido o protagonista, confirmando que agora, graças a ele, poderia facilmente eliminar a dor nas costas. Infelizmente
para ela, o que se segue não são mais exercícios, pois os seus músculos estavam muito tensos, então em vez disso, eles precisavam se concentrar em fazer uma massagem relaxante nela. Isso enche ela de vergonha por ter que permitir que alguém fizesse alguma coisa desse tipo. A massagem começa imediatamente e a pobre garota não pode fazer nada além de tentar manter a calma o máximo possível, pois era a primeira vez que alguém se aproximava tanto dela dessa maneira, já que os seus pais sempre foram muito super protetores. E para a cena nos filmes que ela fazia que se aproximava mais de pessoas, era usado o dublê, o que a fez sentir muito fraca em comparação com a habilidade do protagonista de fazer massagens. Ela tenta conter a voz para não emitir nenhum som que possa ser mal interpretado, mas o mais impressionante é que ele parece ter uma habilidade única para fazê-la relaxar, já que as suas mãos estavam no nível de um massagista profissional. O que ela não sabia é que tudo se deve ao sistema perfeito que lhe diz como se aproximar e pressionar para fazer o corpo da pessoa relaxar, sendo guiado pelo sistema de acupuntura perfeito. Embora fosse muito bom em fazer a garota relaxar, o protagonista deixa ela completamente exausta no final. A única coisa mais surpreendente do que a sua grande habilidade é que Liu parece desapontada por ter terminado a sessão tão rapidamente, sentindo-se mais relaxada do que nunca em toda a sua vida. Ela não queria que a sessão terminasse por causa de como se sentia bem, mas em vez de pedir ao protagonista para continuar, manda ele descansar usando esteira. Enquanto isso, vai até a sala do sistema perfeito, onde Lulu comemora que o protagonista ganhou 12 pontos para gastar na loja. Infelizmente, ele só poderia comprar alguns itens, como opções de força e velocidade, que embora boas, após 200 usos, perderiam por completo seus efeitos. Eles oferecem uma grande melhora na condição física, embora tentasse trapacear pedindo para comprá-las todas de uma vez só com um único crédito, as regras eram rígidas e ele não poderia comprar os itens a menos que tivesse os pontos necessários. Então sai do sistema tentando pensar em como ganhar pontos para a perfeição. Alguns tempos depois, vemos Liu ainda na esteira até que o protagonista chega para impedi-la e parabenizá-la, bem como ao seu funcionário pelo excelente trabalho na recuperação de suas dores nas costas. Enquanto agradecia a garota, também pergunta que tipo de pessoa é o protagonista, ao que ela responde que é uma boa pessoa, mesmo não tendo ideia clara do que dizer. Rapidamente percebe que Liu começou a se interessar por ele, conhecendo o grande talento que ele tem para ajudar as pessoas, chega à conclusão que seu interesse era bem pessoal. Embora Liang não queria deixá-lo ir, sabe que não tem como mantê-lo em sua academia. Afinal, ela só possui um pequeno negócio, enquanto ele é uma celebridade que poderia levar a sua fama e carreira a níveis incessantemente incríveis. Nesse momento, o protagonista chega e, como Liang sabe que é melhor deixá-lo ir, se apressa em sair. Lhe reconhece e elogia o grande talento do prota, oferecendo-lhe um contrato como seu personal trainer com um salário de 1 milhão por ano. 1 milhãozinho. Ela pensa que ele não hesitaria por um momento antes de se juntar a ela como treinador, mas surpreendentemente ele rejeita a oferta, pedindo apenas que pagasse a taxa da sessão que ele deu a ela. Quando ela pergunta por que ele não quer trabalhar ao seu lado, ele explica que ele é muito leal à sua amiga Liang. Ele volta para ela para contar a boa notícia de que não iria deixar a academia. Eles ficam felizes e se despedem por enquanto, deixando o protagonista sozinho com sua chefe, que ainda deveria pagar a aposta de saírem juntos para um jantarzinho, ou um rolezinho aí. Infelizmente, nesse momento chegam outros convidados indesejados à academia, que pareciam ser um tanto quanto desonestos. Seguimos para o hospital de Linhai, onde está o protagonista que acaba de acordar após ter sido espancado por aqueles homens. Ao acordar, vê-se coberto de bandagens e sendo cuidado por sua querida chefe Liang, que tenta fingir que só o levou ao hospital porque ele estava em apuros e não porque estava preocupada com ele. O que ela não sabia era que um antigo amigo de escola seria o médico de plantão. Este aproveita para provocá-los, perguntando que tipo de relacionamento eles têm. Liang, o protagonista, mantém firmemente a ideia de serem apenas amigo ou no máximo colegas de trabalho, deixando o pobre coitado do protagonista sem esperanças. Deixando de lado as brincadeiras, o médico fica surpreso com o fato do protagonista ter ficado tão ileso graças a uma armadura especial. Na verdade, antes de sair da sala do sistema, ele comprou uma armadura de escama de peixe, que se não tivesse feito isso, estaria ainda pior. Neste momento, Lulu aparece diante do protagonista para explicar o motivo pelo qual aqueles homens o atacaram, mostrando-lhe um vídeo do outro treinador espancando bandidos em um estacionamento em troca de machucarem e atacarem o protagonista. Espancando sua honra, porque o cara literalmente estava subornando os malucos de uma forma um tanto quanto diferenciada. Ele ficou muito irritado com o treinador, mas a questão é como Lulu sabe de tudo isso e por que ela mostrou ao prota. Ela responde que é porque atentaram contra a vida de seu mestre e naturalmente mereciam punição. O protagonista fica feliz por ter uma companheira tão boa quanto esta e agradece pela ajuda e depois se despede, retornando ao mundo real, onde ela lhe diz para descansar alguns dias. Mas o protagonista não queria ficar de cama, sabendo que a garota poderia sofrer o mesmo destino trágico, então ele promete a ela que assim que se recuperar, não apenas voltará ao trabalho, mas também resolverá o problema de uma vez por todas sozinho. Antes de responder, ele percebe que nunca mencionou o nome da armadura, mas ela sai para evitar o assunto o mais rápido possível. Embora os dois estivessem sendo muito próximos agora, a verdade é que os seus destinos não permitem que ficassem juntos além da amizade, o que deprime muito Liang. Poucos dias depois, no quarto de hospital, o protagonista fica entediado de assistir fofocas de celebridades sem mais nada para fazer. Pelo menos ele descobre algo interessante sobre a sua última cliente, Liu. Um dia antes de ele ajudá-la suas dores nas costas, ela havia dito que tinha que filmar um outro programa.
No entanto, ao verificar as notícias, descobre que ela havia ido encontrar-se com um homem rico e misterioso, o que decepciona ele um pouco. Para sua surpresa, Liu chega para visitá-lo usando uma máscara e óculos escuros para evitar ser reconhecida. Ela se aproxima dele para perguntar se estava bem ou seriamente ferido, intrigada sobre como alguém tão forte como Li não conseguiu lutar contra 2 homens. Li explica que não é tão forte quanto ela pensava, e ela revela que foi vê-lo porque estava muito preocupada, por isso pediu o endereço a Lin Yang. Isso enche o protagonista de ternura, mas o seu coração rapidamente se decepciona ao perceber que ela só veio para garantir que o seu método para aliviar as dores nas costas havia funcionado e ainda tivesse vivo. Enquanto conversavam, um personagem misterioso chega à porta da sala e, embora Liu tente perguntar quem é ele, o silêncio do homem faz com que ele entre. Vemos que é o mesmo homem com quem Liu foi vista dias antes, e ele começa a vasculhar o quarto, procurando por ela. Mas Liu permanece escondido sob as coberturas de Li, pressionando seu corpo tanto quanto possível para não ser descoberto. Felizmente, o homem sai rapidamente, deixando os dois aliviados por não terem sido descobertos, mas então Liang chega ao local encontrando os dois bem, tanto quanto desconfortáveis. Li tenta explicar fingindo que não gostou daquilo e que na verdade não foi de propósito, mas Liu fica brava com ele por chamá-la de pouco atraente, deixando o protagonista contra a parede, com as duas garotas irritadas com o protagonista, mesmo ele sendo o coitado da vítima. Há 7 anos atrás, quando o protagonista era apenas um jovem comum caminhando com seu amigo Wang, o mesmo homem que vimos com Liu na revista e no quarto de hospital. Vemos o momento em que Liu, ainda uma jovem inocente, encontrou um cachorro com uma perna machucada em uma ponte. Ela tentou salvá-lo, mas o cachorro assustado começou a latir ameaçadoramente. Seu amigo Wang não aceitou bem a situação e, sem pensar 2 vezes, chutou o cachorro no rio. Tadinho do doguinho, mano. Lu naturalmente não podia acreditar que sua amiga fosse tão cruel, mas explicou que estava apenas tentando protegê-la e que ninguém se importaria com o desaparecimento do cachorro desde então. Apesar de serem bons amigos, Wang é uma boa pessoa, mas também era extremamente cruel e frio. Há momentos em que até mesmo Lu sentia muito medo dele, e é por isso que ela vinha tentar evitá-lo até hoje. No entanto, devido a certos assuntos familiares, não consegue ficar muito tempo longe dele, por isso ela tenta se esquivar o máximo possível. Porém, eventualmente, um fotógrafo os capturou juntos, e isso gerou uma falação danada. Durante a apresentação de Liu sobre seu amigo, Liang pergunta se não há alguma maneira de evitá-lo, questionando por que ele foi ao quarto do protagonista e exigindo que ele se escondesse com ela. Na verdade, Lu tinha um bom motivo para ver o prota. Ela tinha um plano para se livrar de Wang de uma vez por todas, pedindo para o protagonista ser o seu namoradinho de mentirinha. No entanto, ele reluta, lembrando-se de que em novelas esses planos nunca sequer terminavam bem, mas ela continua a pedir de uma forma um tanto quanto insistente. Nesse momento, Lulu aparece diante de seu mestre, perguntando se ele poderia ganhar mais pontos ainda de perfeição, e o sistema reconhece não apenas o exercício como uma missão, mas qualquer processo que aproxime alguém da perfeição. Ajudar Liu a evitar ser encontrada por Wang seria muito útil para ela e lhe daria ainda mais pontos. Embora, claro, ele pudesse recusar e não quiser continuar com o sistema. Obviamente, o protagonista não planeja deixar essa oportunidade passar e, sem revelar os seus motivos pessoais, aceita sem hesitação, mas lembra que nunca poderia se apaixonar por alguém como ele. Então eles começam imediatamente com a missão, pedindo para ele ir para o seu repouso. Vemos um carro luxuoso onde Wang está junto com seu amigo. Este último foi ao encontro de Wang, apesar de ter muito medo dele devido ao seu caráter dominante e aterrorizante. Afinal, quem é que chuta doguinhos na rua, cara? Tem que ser sem coração. Wang não suporta a companhia do cara por muito tempo devido à sua má reputação como treinador. Contudo, ele garante que vale a pena, dizendo que Liu e o protagonista está tentando fazer o Wang ficar com ciúmes e ir atrás dele. Embora, inicialmente, tanto Wang quanto Mei pareciam acreditar no que ele diz, e acabam se despedindo sem dizer uma palavra, pois conheciam um comportamento irritante e inútil de Wang. Hao Ming, quando está sozinho, pergunta ao seu amigo se ele é confiável, e o que ele disse também. E Mali, sabendo da má reputação do cara, nega tudo e considera mentira, mas ainda não conseguiria convencer o amigo a parar de procurar o protagonista, pois ele não quer que nada nem ninguém se interponha entre ele e Liu. Wang preferia matar 1000 pessoas por engano e deixar-o escapar, e Mali entende por que Liu foge tanto dele. Qualquer um gostaria de um namorado tão dominante assim, bem longe. Wang garante que ainda é melhor do que ele, comparando-o com uma doença e ameaçando Mali para que assim o ajudasse. Caso contrário, sofreria as consequências. Decepcionado por não conseguir controlar o seu amigo, Mali garante que as pessoas como ele são sempre impopulares, devido à sua atitude e outras características, e que não pode fazer mais nada para ajudá-lo com seu caráter ou com seu relacionamento com Liu. Por outro lado, Liu está no quarto do protagonista, que não consegue evitar de se sentir desconfortável com a sua presença, considerando-a mais do que apenas um cliente. Ela o repreende por não se referir a ela como a sua namorada, já que ele sempre a chama de senhorita Liu. Infelizmente para eles, nesse momento, Wang chega à sala, então eles imediatamente começam a agir como namorados, tentando parecer o melhor possível na frente dele. Enquanto fazem isso, Wang se aproxima deles com raiva, e o sistema informa ao protagonista que o cara é um artista marcial de alto nível. Ao ver essa descrição no sistema, o protagonista fica um tanto quanto assustado, especialmente ao perceber que a informação não está completa na janela do sistema. Lulu explica que isso ocorre porque ele não tem nível suficiente para ser comparado a Wang. Primeiro, ele precisaria ficar mais forte. Infelizmente agora, ele tem outro problema
problema para resolver. Quando diz que é namorado de Liu, Wang começa a interrogá-lo incessantemente, emitindo uma intimidação digna de um mestre de artes marciais. O protagonista fica gravemente afetado pela intimidação de Wang, enchendo-se de medo tão grande e intenso que o paralisa e o deixa tonto, tornando ele completamente vulnerável. Incapaz de responder a qualquer pergunta, Wang começa a duvidar se ele é um candidato digno para ser parceiro de Liu. Antes que a situação piorasse, Liang aparece para salvar o seu amigo, pegando ele nos braços em uma tentativa de ajudá-lo a recuperar a consciência, pois parece que o ataque mental de Wang o deixou praticamente inconsciente. Ao ver isso, o cara fica irritado com o protagonista por ser tão cuidadoso com uma mulher tão bonita, mas também aproveita a situação para pedir a Liu que vá com ele. Embora inicialmente ela não quisesse, ao perceber que ele estava em mau estado, começa a se sentir culpada pelo seu machucado. Quando Li se aproxima, ele retira a mão dela e com um olhar cheio de raiva ordena-lhe que vá embora e que nunca mais voltasse, fazendo Liu chorar um pouco. No final, Liang permanece no hospital com o protagonista, sentindo-se mal e preocupada com tudo que havia acontecido. Enquanto isso, na mente do nosso querido herói surgem sombras que tentam levá-lo ao esquecimento. No entanto, um raio de esperança aparece em meio a todo aquele medo e dor. Uma voz muito familiar acompanhada de um profundo sentimento de calma o invade, salvando ele completamente, pois alguém estava ajudando a recuperar e retornar ao mundo real. Essa pessoa não é outra senão sua chefe, e já tinha visto esse tipo de sintomas no passado, pois conhecia a técnica de ataque que Wang usou contra seu amigo, chamada choque. Se não tivesse sido tratado a tempo, teria deixado o protagonista completamente em um estado pior que o coma. Após retornar ao mundo real e relembrar de tudo o que aconteceu, ele perde a gravidade da humilhação que sofreu nas mãos de Wang. Não suportando mais tudo isso, o protagonista decide que se tornaria um artista marcial para retribuir o que acontecer agora em sua frente. Desejando isso com todas as suas forças, ele é levado de volta à sala do sistema, onde Lulu o recebe e o parabeniza. Com esse novo desejo de se tornar um artista marcial, ele desbloqueou um livro chamado Sutra do Coração Perfeito, um tomo que pode ajudá-lo em sua nova missão de autoaperfeiçoamento. Este foi desbloqueado após obter a permissão do sistema para usar as funções avançadas, revelando que até então ele havia usado apenas as ferramentas mais básicas do sistema. O motivo dessa nova melhoria reside no sentimento de derrota após conhecer Wang, pois agora ele não quer mais ser tratado como um inseto. Esse desejo puro de buscar a perfeição é exatamente o que o sistema busca para o seu próprio usuário. Por isso, o sistema perfeito acessou as suas memórias para mostrar informações sobre artistas marciais e ensiná-lo. No entanto, ele se pergunta como o sistema obtém essas informações, já que ele não se lembra de nada sobre as artes marciais. Lulu explica que o sistema obtém informações de todas as vezes que o protagonista presenciou artes marciais em programas ou filmes, transformando essas informações em um programa de treinamento real. Apesar de tudo, o tomo tem relação com a arte marcial mais forte em sua memória. Muitos programas e filmes sobre artes marciais estavam presentes na mente do protagonista, mas infelizmente o estilo considerado mais forte em sua memória era algo chamado coleção de girassóis. Isso ficou fortemente gravado em sua memória devido à forte impressão que teve ao vê-lo pela primeira vez quando criança. O protagonista não acredita que terá sucesso com esse tomo, mal feito para um filme que nem o ajuda a treinar adequadamente. Mesmo assim, Lulu insiste que tudo foi feito com as melhores intenções, combinando a coleção de girassóis com as funções avançadas do sistema perfeito, portanto, ele nem deveria se preocupar em falhar no avanço. O protagonista retorna ao mundo real, sem mencionar que o Sutra do Coração Perfeito consome uma quantidade imensa de energia. Então Lulu deve ir descansar, mas ela deixa uma pequena cópia de si mesma para ajudá-lo quando necessário. Ao sair, deseja boa sorte ao protagonista e, sem perder um segundo mesmo, começa o seu treinamento e inicia sua jornada como um artista marcial. Abrindo o Sutra, o protagonista inicia uma sessão de meditação profunda e intensa, concentrando-se tanto que nem percebe que a chefe Liang gritava com ele, tirando mesmo do transe. Ela tenta perguntar se a sua atitude é devido à dor dos ferimentos, mas rapidamente descobre que não havia nada de errado com o protagonista. Na verdade, Liang começa a suspeitar, pois, comparado a antes de receber a surra, ele parecia ter muito mais energia e vitalidade. Percebendo que o seu corpo não é o mesmo de antes, ela se aproxima para perguntar se tinha alguma coisa errada. Ele se apressa em dissipar as suas suspeitas, garantindo que nada de ruim aconteceu, e a manda descansar para que possa se recuperar após um longo dia. Ele também pede que tenha cuidado para que não sofresse o mesmo destino dele. Depois de ficar sozinho, vemos que o protagonista realmente se recuperou dos ferimentos. Ele não precisava mais se preocupar com os curativos, mas com a sensação de energia
energia fluindo por seu corpo, o que realmente machucava ele. Embora ele quisesse parar, tinha um forte desejo de derrotar o Wang, então planejava continuar trabalhando duro em seu treinamento. Reiniciando a sua meditação, o protagonista sente uma dor incrível enquanto luta para se concentrar e liberar o fluxo de energia. Mas à medida que o tempo passava, ele lentamente começa a gerar mais e mais poder até que algo muito estranho acontece com todo o seu corpo. Um fluido escuro e desagradável sai de seu corpo e após ir ao banheiro para se limpar, o protagonista percebe que estava completamente curado agora. Sentia-se forte e poderoso ao compreender que o treinamento deu resultados rapidamente, mas sabe ainda que tinha um longo caminho a percorrer e que esta era apenas a porta para se tornar um artista melhor. Então ele se prepara para continuar a sua meditação e cultivar ainda mais. Pouco depois de terminar o treinamento, o protagonista dormiu, e na manhã seguinte, quando Liang chega para visitar o seu amigo e descobre, para sua sorte e alívio, que ele se recuperou perfeitamente. No entanto, era uma recuperação rápida demais para uma pessoa comum, e a garota investiga se o protagonista tinha algum tipo de anormalidade em seu corpo, mas não encontra nada, e enquanto isso, tenta manter a compostura e garantir que não tinha nada de errado com ele. Pela primeira vez, ele observa sua janela de status, onde, além de obter dados sobre o seu corpo, descobre que tem um selo amaldiçoado, mas não conseguia saber os detalhes sobre tal informação. É quando ele se lembra das palavras de Lulu sobre o sistema falhar quando usado em pessoas de nível superior ao do protagonista, o que faz suspeitar que a sua chefe também poderia ser uma artista marcial. Após essa gigante descoberta, ele liga para o médico para informá-la da recuperação milagrosa de Li Xiu, que embora estivesse perfeitamente bem, tem um corpo tão especial que o médico não queria deixá-lo facilmente ir, tentando mantê-lo para fazer experimentos. Liang chega para impedir que o Dr. Sao continuasse com a sua loucura. Sozinha, ela pergunta diretamente se ele conhecia bem Liang, como eram amigos da universidade. O doutor a princípio pensa que ela se referia a coisas triviais, mas rapidamente entende que é algo mais sério. Ele começa a contar sobre a vida de Liang quando estavam na escola, e parece que a sua família não estava mais com ela, então incomodava por ser órfão, o que lhe causou problemas por muito tempo. Por isso, o médico alerta o protagonista para não tentar nada de errado com ela, pois poderia se arrepender. Algum tempo depois, o nosso querido herói estava sendo levado de carro por ela, mas não conseguia parar de pensar em como a garota e todas as outras pessoas que conheceu pareciam ter segredos que não queriam revelar. Então ele decide que se tornará mais forte para conhecê-los e cuidar de seus segredos, incluindo o de Liang. Ele percebe que ela não está levando para a casa dele, mas para a casa dela, com a desculpa de que iria deixá-la descansar e cuidar dele sozinha. Na realidade, ela tinha medo de que se o Wang descobrir que ele ainda estava vivo, voltaria para atacá-lo, mas como sempre, fez as suas piadas levando tudo muito a sério. Os dois entram na casa onde Li Xiu percebe que a geladeira de Liang estava limpa e vazia, indicando que ela sempre come tudo e não desperdiçava nada, ou que comprava comida regularmente. Então ele sugere que iriam ao supermercado juntos. Ela aceita, mas desconfia de que ele soubesse o que ela gostava. No entanto, o protagonista se lembra de todas as coisas que ela sempre mencionou, conhecendo a garota muito bem e fazendo ela se envergonhar por ser amada por alguém que conhecia ela tanto assim. Horas depois, os dois chegam ao supermercado que estava lotado de gente. Para não se perderem, Li Xiu sugere que andassem de mão dadas, e a garota suporta o fato de que seu amigo se aproveitasse da situação, mas se sente atraída por ele apenas com esse simples gesto de carinho. Contudo, ela não se deixa enganar tão facilmente e mantém a compostura até que os dois encontrassem muitas pessoas conhecidas. Liang não pôde acreditar que seu rival apaixonado ainda estava vivo após um ferimento tão grave, por isso começaram a fazer ameaças sutis durante a conversa, questionando como ele conseguiu sobreviver ao ataque mental. O protagonista reage com raiva, culpando Wang pelo que aconteceu no dia anterior, o que preocupa Liang, pois Li Xiu começou a odiá-lo. Ele esclarece que não é assim, mas mesmo assim começa a se preparar para lutar. O protagonista, agora que aprendeu o Sutra do Coração Perfeito, sentia-se mais do que pronto para se vingar da humilhação da última vez. Ele tenta impedir o seu amigo de infância, mas Wang não parece ter intenções de abandonar o seu plano de enfrentar o protagonista mais uma vez. Este não pretendia ceder agora que tem uma chance de vencê-lo, e nenhum dos dois queria impedir a briga, o que leva-lo a fugir com o coração partido, odiando Wang por ser agressivo com quem se aproximava dela. Isso deixa Wang muito irritado e ele finalmente decide levar a luta a sério contra o nosso querido protagonista, que acaba liberando seus poderes. Normalmente seria constrangedor para alguém como ele lutar com uma pessoa tão fraca como Li Xiu, mas ele continua provocando Wang a atacar, então a luta começa. Um gigantesco punho espiritual com o qual Wang tenta esmagar o protagonista, mas surpreendentemente ele resiste ao ataque como se não fosse necessário nenhum esforço. Embora pareça que a força de Wang não o afetasse, gradualmente ele começa a perder a vantagem, sendo cada vez mais dominado pelo punho espiritual do seu inimigo, e nesse momento, Li coloca a mão no ombro do protagonista, transmitindo um pouco de seu poder, o que destrói o punho de Wang, surpreendendo ambos, interrompendo a luta para que ele fosse procurar por Lu. Seguro de si, Wang começa a pensar que a recuperação e o progresso do protagonista eram graças a ela. Após tudo isso, Liang se irrita com seu amigo, exigindo que ele não provoque quem é mais forte do que ele. No entanto, Li Xiu não queria continuar sendo fraco
diante dela, pois para ele, às vezes o respeito é mais importante que a própria vida. Então ele a abraça para agradecer por tudo que ela fez por ele e revela um segredo. Ele também queria se tornar um artista marcial. Depois das compras, Liang ainda estava brava com o protagonista por causa da estranha revelação, pois ela sabe que se tornar um artista marcial não é fácil e nem sempre era bom. Ela pede ao amigo que abandonasse essa vida e essa ideia, desejando que ele vivesse pacificamente como pessoa normal, mas ele insiste que poderia ficar ainda mais forte e que isso realmente era o que seu coração queria. O que ela não sabe é que Li Shu tem consciência de que não consegue obter bons resultados da noite pro dia, muito menos com apenas 2 horas de meditação. Ao dizer isso, Liang se alarma, pois não esperava que ele tivesse melhorias físicas em tão pouco tempo. Ela o leva para casa e pede para que ele tirasse a camiseta para inspecionar as mudanças em seu físico, sempre lembrando ele de que não tinha outras intenções. O protagonista inicia sua meditação e percebe que agora é o processo que é muito diferente da noite anterior. Liang também nota que o seu amigo estava praticando algo mágico, especificamente chamado magia incomparável, um método de treinamento tão bom que existiam apenas 4 livros no mundo todo, todos escritos por uma única pessoa. Parecia que o protagonista tinha um 5º livro e ele percebe como seu corpo estava se tornando mais forte do que antes, embora ainda continuasse expelindo aquele estranho líquido escuro após cada treino. Então ele toma um banho rápido, sentindo-se melhor depois, pois estavam juntos novamente. Liang o aceita sem hesitação, pois era sua querida amiga. Ela pede que mesmo que ele se tornasse forte, não revelasse a ninguém quem era um artista marcial, pois a sua vida estaria em perigo sério se as pessoas erradas descobrissem esses métodos. A garota, agora conhecendo o segredo do protagonista, promete não revelar nada, apesar de ajudá-lo. Ele relaxa, recebendo algumas massagens como as de que Liu há muito tempo havia recebido dele, sendo motivado como sempre pelas piadas ocasionais de sua amiga que, como sempre, recebe uma punição por ser engraçado. Liang o lembra repetidamente que até que esteja forte o suficiente, ele não deveria contar a ninguém que é um artista marcial, pois Wang ou outras pessoas poderiam aparecer. Não porque é forte, mas por causa de seus métodos de treinamento que são muito cobiçados entre todos os guerreiros. Ao ouvir isso, o protagonista conta a ela sobre a Sutra do Dragão Perfeito, título que ela inicialmente desconhecia, mas depois de pensar que poderia ser um livro raro, o protagonista pergunta como ela conseguiu, sem saber explicar sobre o sistema. O protagonista mente dizendo que este livro era uma herança de família e ela passa a acreditar que era apenas uma piada. No entanto, depois de praticá-lo, ele sente os efeitos imediatos, o que deixa Liang irritada, pois uma série de livros tão boa não deveria ser tratada como uma mera piada, como o protagonista tinha feito ultimamente. Deixando isso de lado, ela pergunta diretamente ao amigo por que ele se comportava de maneira tão fria e séria, perguntando se é por causa do selo que ele gravou em seu corpo. Ela se impressiona com as habilidades do protagonista, mas tinha péssimas lembranças dessa época porque foi presa, jurando odiar os seus captores e prometendo que um dia voltaria para se vingar. Embora estivesse muito intrigada, ela compreendia o quão difícil seria para ele falar sobre um assunto tão delicado, então decidiu não insistir mais, pedindo que ele contasse apenas quando estivesse pronto. Neste momento, o protagonista recebe uma mensagem que parecia trazer boas notícias para a academia, pois ela trouxe 2 amigas. Na academia agora, após a ligação de Mei, onde encontramos ela acompanhada de algumas amigas suas, Lin e uma outra. Depois de ver o corpo perfeitamente esculpido de Mei, elas não hesitavam em acompanhar a academia, confiando que o protagonista poderia ajudá-las também. Ele utiliza o seu sistema perfeito para identificar o que cada uma precisava para alcançar o corpo dos sonhos, impressionando a todos com a sua habilidade de reconhecer os problemas pessoais de cada pessoa que estava ali presente agora. Liang, uma instrutora de fitness exemplar, conhecida por seu físico invejável, frequentemente usa sua própria condição física como modelo motivacional. Detalha seus métodos de treinamento com entusiasmo, sugerindo que com dedicação e trabalho duro, seus alunos podem alcançar resultados semelhantes ao dela. Essa promessa repleta de esperança e otimismo atrai as amigas de Mei que, impressionadas com a transformação da mesma e querendo experimentar resultados similares, decidem se inscrever para um ano de aulas particulares com ela. Animadas pela perspectiva de mudanças significativas, elas começam a sua jornada, em busca de uma nova forma física sob a tutela do prota. No entanto, o dia começa com a repetição de um circuito de treinamento por parte de Mei, que já estava familiarizada com as exigências do programa. Mei segue para o equipamento, revendo os movimentos que já se tornaram parte de sua rotina. Enquanto isso, suas amigas, deixadas pela companhia do protagonista, o assistente de Liang, mergulham em sua primeira experiência no regime de treinamento proposto pela própria. Com os olhos brilhando de curiosidade, elas questionam sobre a natureza dos exercícios, esperando uma introdução suave ao mundo do fitness. No entanto, a realidade que se apresenta
apresenta é completamente diferente. Surpresa e desafio se desdenham em seus rostos quando Lin e outra aluna se juntam a elas e todos são confrontados com a rotina que Liang preparou. Não se trata de um simples conjunto de exercícios, mas sim de uma rotina meticulosamente planejada visando não apenas a melhoria da forma física, mas também a resistência mental. Os exercícios são complexos e exigiam um nível de esforço que inicialmente parecia desproporcional às suas capacidades atuais. A complexidade dos movimentos e a intensidade da rotina desanimam as amigas de Mei, que começam a questionar sobre a sua capacidade de seguir em frente com o treinamento. Percebendo o desânimo das novas alunas, o protagonista se aproxima de Mei pedindo sua ajuda para motivá-las. Ele relembra as dificuldades iniciais da garota e como ela superou cada desafio, alcançando resultados notáveis. Ele descreve como Mei enfrentou exercícios similares ou até mais desafiadores e como esses foram cruciais em sua transformação, culminando em uma perca de peso impressionante em um tempo surpreendentemente curto. Encorajadas pelo exemplo de Mei e asseguradas pelas palavras do protagonista, as amigas decidem dar uma chance ao programa, começando assim um pouco hesitantes, mas com renovado otimismo. Após essa sessão de treinamento, o protagonista se retira para a sala conhecida como Sistema Perfeito, onde os instrutores poderiam monitorar o progresso e ajustar os planos de treinamento conforme necessário. Lá, o protagonista é surpreendido por Lulu, a jovem assistente que traz notícias encorajadoras. Devido à sua dedicação em ajudar tantas estudantes simultaneamente, o protagonista acumulou uma quantidade de pontos acima do normal dentro do sistema de recompensas do ginásio. Embora satisfeito, o protagonista percebe que as opções de prêmios disponíveis eram completamente limitadas e, refletindo sobre como poderia melhorar ainda mais o sistema para beneficiar tanto a si quanto aos seus alunos, o protagonista pensa nisso. Enquanto ele ponderava sobre essas questões, a realidade do mundo externo bate à sua porta com notícias urgentes. O assistente de Liu, outra cliente do protagonista, que liga com uma voz carregada de urgência relatando que ela sofreu um grave acidente e estava com sérias lesões nas costas. A gravidade da situação é enfatizada pelo medo na voz da assistente, que implora ao protagonista por ajuda. O mesmo, embora inicialmente hesitante por considerar apenas o instrutor de fitness e não o médico, é persuadido pela insistência da assistente que vê nele a única esperança de alívio para Liu. Relutante, mas movido pela situação crítica de Liu, o protagonista considera suas opções. Liang, a outra instrutora do ginásio e uma amiga próxima dele, intervém oferecendo ao protagonista para se preparar para um regime de treinamento especial que poderia potencialmente ajudar na recuperação de Liu. Ela propõe um treinamento intensivo em artes marciais que começaria no dia seguinte. O desafio seria duro. O protagonista teria que aprender a executar um golpe preciso durante um combate simulado. E apesar da clara desvantagem física inicial, o protagonista aceita, sabendo que a cada passo em direção à melhoria de suas habilidades poderia ser crucial não apenas para sua carreira, mas também para ajudar Liu de maneira significativa desta vez. O treinamento se mostra extremamente desafiador. Liang, com a sua superioridade em artes marciais, derrota o protagonista várias e várias vezes, demonstrando a ele a importância de técnica e força em combate. No entanto, ao longo dos meses, o treinamento contínuo e intensivo começa a dar frutos e o protagonista se torna mais forte, mais ágil e, mais importante, mais confiante em todas as suas habilidades marciais. Após completar a rotina, ele encontra Hao Ming, que tradicionalmente o provocava. Desta vez, no entanto, o mesmo e seus aliados não são pares para as novas habilidades do protagonista. A luta termina com a chegada inesperada de um policial, Ji-Man, que acusa o protagonista de um delito recém-ocorrido. Felizmente, a investigação rapidamente comprova sua inocência, destacando os ferimentos adquiridos na luta como evidência de defesa justa. Justo quando a situação parecia resolvida, o protagonista é impedido de sair sob fiança devido às ordens superiores, levantando suspeitas sobre uma possível manipulação por parte de Wang. Enquanto Liang vai investigar a fundo, o protagonista aproveita para perturbar um pouco o oficial, já que agora ficariam um tempo indeterminado juntos.